Olá, tropa de elite! Olá, sangue nos olhos! Eu e você, professor Eduardo Galante, e você, futuro policial civil, então, do estado de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma missão. Gente, não se vence uma guerra com uma única batalha. A guerra é feita de batalhas e nós vamos vencer todas elas. Nós vamos galgar todos os graus que forem necessários, nós vamos avançar no terreno e nós vamos conquistar a vitória. É assim que nós faremos. Beleza? Bem, repito, é normal que durante o curso surjam dúvidas. Caso isso ocorra, caso você queira fazer um comentário, professor, não estou gostando das suas aulas, ok? Manda lá para mim, quem sabe eu possa melhorar, ok? Nós temos aqui então o fórum e se você gosta, e eu gosto muito, eu estou lá nas redes sociais, por extenso, professor Eduardo Galante, tá? Tanto no Face quanto no Instagram. Gente, nós já tivemos 2 aulas. Nestas 2 aulas eu tratei de assuntos específicos. Eu trouxe para você informações muito boas. Por que boas? Porque já foram objeto de prova e isso então nos credencia a estar cada vez mais próximo da nossa vaga, beleza? Vamos para mais uma aula. Que tal a gente ir em busca do JCP? Você sabe, guerreiro, o que é JCP? Pois eu vou dizer a você. JCP é já caiu em prova. Olha, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, mandar um grande beijo para todos vocês que estiveram comigo lá no Instagram, mandaram muitas mensagens. A todos vocês eu recebi, gente, uma grande homenagem do pessoal aí de Avaré. Ok? Um beijão aí no pessoal de Avaré, que me mandou aqui uma mensagem muito legal, eu gostei muito, muito obrigado mesmo, viu? Avaré no meu coração, como todos vocês, do Brasil inteiro, beleza? Vamos lá então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, estamos na aula 3. Vamos estudar, estudaremos a lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Mas vamos estudar com sangue nos olhos. Não quero ninguém se entregando. Você vai de cotovelo no chão, com a barriga arrastando, mas você vai estudar comigo. Eu não abro mão de você, eu te arrasto. Simbora! Gente, vamos falar agora sobre a posse. Olha só que interessante. Bem, deixa eu responder aqui uma pergunta que me fizeram e que é muito útil e que certamente poderá ser útil para você também. Me perguntaram assim, professor, de vez em quando eu vejo que o senhor utiliza uns termos que eu tenho um pouco de dificuldade. Gente, de fato, muitos termos que eu utilizo aqui, a gente aprende lá no direito administrativo. Mas como eu sou professor de direito administrativo também, eu atuo como professor de direito administrativo em cursos presenciais, e isso então me ajuda bastante, bastante mesmo. Olha, o que é posse? Deixa eu falar algo para você. Você faz o concurso público, você passa. Aí, o Estado, ele não vai colocar você dentro do cargo de uma vez. Ele vai te chamar. Posso fazer uma brincadeira para você entender? Ok. Imagina, você então, só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Você então consegue namorar uma pessoa, uma menina, um menino, seja quem for. E aí, o que você faz? Você então está ali fazendo um concurso, você quer namorar aquela menina. Só que tem que pedir para o pai dela. Aí você conversa com ela ou com aquele menino, você conversa, tudo bem. Essa menina, esse menino entra, vai lá e fala com o pai. Pai, existe uma pessoa aí fora que quer falar com o senhor. Bem, você já é namorado ou namorada dela? Não, não é ainda. Por quê? O pai vai te nomear. Ou, vem aqui. Ou seja, ele está te chamando. E aí, na hora que ele te chama, ele vai conversar com você. Se você preencheu todos os requisitos, o que ele vai fazer? Ele vai autorizar você a namorar. No caso, é a posse. A mesma coisa é aqui. Você faz o concurso público, aí o Estado te chama. Ou, vem aqui, vem aqui. Quando ele te chama, você vem. Aí quando você chega lá, o Estado fala assim para você, deixa eu te perguntar uma coisa, você fez o concurso público e eu te chamei. Aí você pergunta assim, mas por que você me chamou, Estado?
Porque eu obedeço uma ordem de classificação. E dentro desta ordem de classificação, é você que eu quero agora. Ah, tá. Por isso que é minha vez. Sim. Você possui esses requisitos? Eu possuo. Então, você está convocado para tomar posse. O que é tomar posse? É pegar o cargo. Oh, meu Deus, hein? Eu tomo posse. Mas antes tem que estudar. Antes tem que passar na prova. Tomou posse. Você tomou posse. Você começou a trabalhar? Não. Você pegou. Ó, eu tomo posse dessa caneta. Tomo posse. Ela é minha agora? É. Mas ela já está fazendo alguma coisa? Não. Na hora que eu começar a escrever, aí significa que ela começou a ser utilizada. Você toma posse do cargo. Na hora que você começa a trabalhar, o nome disso é exercício. Beleza? Gostou desse exemplo? Então, nós vamos falar agora da posse. Você pegou o cargo. Vamos lá? Nos termos aqui, então, da nossa lei, o que é esta posse? Gente, nada mais é do que aquele ato em que você, que foi aprovado no concurso público, você vai ser investido no cargo público da Polícia Civil. Oh, meu Deus, você pegou o cargo, aí você chora, você abraça, você beija, você grita, e aí então pronto. Só que tem um detalhe. Essa posse, existem alguns detalhes que são importantes, que normalmente estão em prova. Primeiro, quem pode dar posse a você? Gente, eu estou te dando um cargo do Estado. Dando não, estou te dando a oportunidade de ocupar esse cargo porque você logrou êxito no concurso. Então, dar posse, isso não pode ser feito por qualquer pessoa, não. Tem que ser alguém que tenha autoridade para isso. Então, nos termos da nossa lei, quem poderá dar posse para você? O secretário de Segurança Pública, é ele quem vai dar posse para os delegados de polícia, tá? Então o secretário de Segurança Pública, ele dá posse ao senhor delegado-geral de polícia. O delegado-geral de polícia, ele dá posse aos senhores delegados de polícia. E o diretor de departamento de administração dará posse aos demais casos. Então dará posse ao agente de polícia, ao investigador, ao escrivão, beleza? Cuidado com isso aqui, tá? Na nossa prova, isso aqui pode fazer diferença. Professor, eu já vi algo diferente. Sim, mas eu estou falando aqui da Lei Complementar 207. Como tal, você deve prestar bastante atenção. Olha, a autoridade que der posse para você, ela tem uma responsabilidade gigantesca. Gente, ela tem que se olhar se você cumpre todos os requisitos que são necessários para a posse. Tudo. Se você cumpriu tudo que foi necessário, então, idade, se tiver altura, grau de escolaridade, aprovação em todas as fases, vão checar até o último fio de cabelo seu. Por quê? Olha, se ele der posse para você, infelizmente, algum item não for cumprido, ele será responsabilizado, tá bom? Tá bom, professor, então isso aí eu já tomei nota, não se preocupe. Então vamos avançar mais um pouquinho. Professor, o que é a posse? Gente, a posse é uma coisa tão interessante que é o seguinte, você vai assinar um termo de posse. Olha, sabe o que é o termo de posse? Vou falar para você, o último cargo que eu ocupo agora, o termo de posse tinham 23 laudas, 23 páginas. Sabe qual página que eu fui? Lá na última, né? Assinar. E olha que eu estou confessando para você. Gente, nesse termo de posse, ali está escrito os seus deveres, as proibições, as condições, fala sobre a aposentadoria, fala sobre tudo. E alguém lê? Não deve ler, tá? O professor está falando aqui. Você vai assinar esse termo de posse. E aí você vai falar, ô delícia, olha, vou fazer mais uma brincadeira. Termo de posse é igual contrato de banco. A gente só vai onde assina, não é isso? Ninguém lê contrato de banco. Deve ler. Ninguém lê termo de posse. Deve ler. Tá legal? Aliás, eu tenho uma grande colega que leu. Eu achei muito legal essa atitude dela. Eram 23 laudas, ela foi lá e ó... leu, ficou 2 horas lá lendo. Muito legal, gente. Então, guarde isso aqui. Vamos lá. A posse
ela então, tá, será feita mediante assinatura de um termo, tá? Existe um livro próprio para isso. Professor, quem assina o termo de posse? O candidato que está sendo empossado e a autoridade que deu posse para ele, tá bom? Olha só que legal, gente. E quando é, professor, que o policial vai assinar esse livro de posse? Após ele prestar, gente, o seu compromisso. Ô, professor, então eu vou assumir o compromisso? Vai. Atenção, ligue aí o seu radar da aprovação. Chegamos a uma JCP. Professor, que diabo é isso? JCP é simples, já caiu em prova. Ah, tá, professor, pensei que era marca de carro. Não, JCP é já caiu em prova. Qual é o prazo que eu tenho para tomar posse? 15 dias. 15 dias. Cuidado com prazos. Banca adora prazos, ainda bem, pois dessa forma a gente tem condições de acertar tudo, tá bom? Então a posse ela deve ocorrer no prazo de 15 dias, a contar de quando, professor? A partir do momento que foi convocado, então, para tomar posse. Foi nomeado, conta 15 dias para você tomar posse. Professor, esse prazo pode ser prorrogado? Pode, por mais 15. Mas nesse caso, o candidato deve fazer um requerimento e não é só pedir não, viu? Aí, autoridade, me dá mais 15 dias. Faz isso para você ver que você não entra nunca. Justifica. Por que motivo você está pedindo esse prazo, tá legal? Então não esqueçam deste detalhe. Pode, por mais 15. Professor, suponha-se que o candidato não tomou posse nesse prazo. O que vai acontecer com ele? Gente, a nomeação será tornada sem efeito. Então a nomeação, o ato de provimento é a nomeação. Ué, chamou, você não veio, tchau. Você então, esse ato será tornado sem efeito. Cuidado, onde está aqui sem efeito, banca gosta de colocar que o candidato vai ser exonerado. Como que ele vai ser exonerado se ele nem exerceu nada? Exonerado é para quem já entrou em exercício. Beleza? Cuidado com isso aí, aqui nesse slide então nós temos uma JCP, já caiu em prova. E se já caiu, o olho aí deve ser estatalado. Gente, professor, como é que se faz a contagem então aí desse prazo que nós acabamos de falar? Olha, alguém foi chamado para tomar posse, porém, por algum motivo de saúde, ele não pode tomar posse. Por quê? Ô, professor, eu infelizmente caí de moto alguns dias antes aí de tomar posse, estou machucado, estou escangalhado. Nesse caso, tá? Aí o prazo para tomar posse pode ser suspenso? Pode. Até o máximo de 120 dias. Então, é o tempo que você tem para recuperar, tá bom? Nesse caso, gente, você deverá ser submetido a uma inspeção médica. Esse médico, então, deverá falar, olha, nesse caso aí, gente, ele não tem condições aí, então, de tomar posse, porque está escangalhado, mas é por motivo médico, tá? O médico vai te dar um certificado de sanidade falando, olha, ele precisa de uns dias aí para recuperar. Por quê? O couro dele ficou no asfalto. Então, até ele recuperar o couro, leva uns dias aí. Olha, esse fato é real, viu, gente? Esse fato é real. Um colega lá em São José dos Campos, um beijo para vocês de São José dos Campos. Um colega foi tomar posse aí, fez todas as etapas, foi aprovado, foi nomeado, tudo certinho. Olha o que aconteceu. Ele foi, pegou a moto e estava indo para a Polícia Civil tomar posse. Você acredita num negócio desse? Conclusão, ele caiu, gente, o couro das costas dele ficou todinho no asfalto. Conclusão, ele conseguiu à época, então, pediu lá, né? Porque como é que ele vai sem couro nas costas para um curso de formação e para tudo mais? Tem jeito, não tem jeito, não é isso? Então, o que aconteceu? Ele ficou, então, ali, a posse dele ali ficou suspensa por um prazo até o couro das costas dele voltar, tá legal? Então, isso já aconteceu. Pode ser suspenso, o médico dá lá, então, a ele um certificado de sanidade. Olho vivo nisso aí. Olha, professor, esse prazo aí que nós acabamos de falar é o seguinte. Se o candidato ali não tiver um motivo que justifique, nesse caso, esse prazo aí volta a fluir? Volta, gente, tá? Olha, se esse candidato não provar que não existe um motivo médico ali que justifique,
Ué, se não tem motivo médico, meu amigo, o prazo conta normalmente, tá bom? Então é até uma coisa lógica. Tem motivo, é suspenso. Não tem, conta normalmente, beleza? Beleza. Vamos falar do exercício. No começo da nossa aula eu já trouxe esse exemplo para você. Posse é pegar o cargo, exercício é começar a trabalhar, é pôr a mão na massa, meu amigo, é pôr a mão na massa, o sangue nos olhos e a vontade ali de trabalhar e pôr isso em prática. Quantos dias eu tenho para tomar posse? 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. E para entrar em exercício, a mesma coisa, 15 dias também. Isso aqui é uma JCP. Ixi, professor, isso aqui é JCP? E olha, JCP e eu vou colocar aqui 3x. Que é isso, professor? Já caiu em prova 3 vezes. Ah, miséria, professor. Já caiu, então cuidado, tá? São 15 dias. Professor, esses 15 dias começam a contar a partir de quando? A partir da data da posse. Professor, e no caso de remoção? A gente vai aprender o que é remoção, pode esperar. É transferência da data do ato no caso de remoção, tá bom? Professor, o que é remoção? Já vou dar um exemplo aqui. Um policial está na capital, ele está aí em São Paulo. E ele é lá de Araçatuba. Um beijo para você, de Araçatuba. E ele quer ir para Araçatuba e ele consegue, ele é removido para lá. Gente, ele não vai ser removido lá num dia e já se apresentar lá no mesmo dia. Não tem como. Ele tem, então, uns dias para ele promover, sair e ir para lá. Então, isso aí é remoção. A gente vai falar mais disso, tá legal? Olha, quando o acesso, gente, remoção ou transposição não importar a mudança de município, nesse caso, o policial civil, então, tem um prazo para começar a trabalhar de 5 dias. Presta atenção aqui, guerreiros e guerreiras. Presta atenção aqui. Suponha-se que você esteja trabalhando em São Paulo, capital. Vamos aí então homenagear São Paulo. Você está lá na Zona Norte, em Santana, no Distrito Policial lá de Santana, está lá. E aí o que acontece? Você mora lá na região sul, você mora lá na região lá, vamos dizer aí, Vila Mariana, Santa Cruz, você mora lá. E aí você conseguiu uma vaga num distrito lá pertinho da Vila Mariana. Ah, professor, eu quero sair desta delegacia e quero ir para lá. Você conseguiu? Conseguiu. Você vai entrar em exercício no mesmo dia? Não. Quando é dentro do mesmo município, você tem 5 dias para começar a trabalhar na outra delegacia. Fechou? Prazo 5 dias quando não houver mudança de município. Você só mudou de distrito policial. Olho vivo. Professor, olha, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Suponha-se que a outra lá, o outro distrito policial, esteja precisando muito, mas muito do senhor, mas muito mesmo. O delegado pode antecipar esses 5 dias? Pode, tá? O delegado geral de polícia, ele pode falar o seguinte, olha, policiais, eu sei que vocês têm 5 dias para chegar aqui, mas vem logo. Isso já aconteceu, professor? Já. Deixa eu contar uma história para vocês aí, muito triste, porém muito real. Determinados colegas, e aí por ética e em respeito à família, eu não vou falar qual foi o município, mas alguns colegas de uma determinada seção, que era a seção de homicídios lá, eles infelizmente sofreram um acidente. Estavam 3 policiais numa viatura, os 3 sofreram acidentes, e aí, conclusão, os 3 vieram a óbito, os 3 de uma vez só. O que aconteceu com aquela seção? Ficou sem nenhum policial. E aí o delegado pediu urgência, falou, olha, eu preciso de agentes de polícia aqui, investigadores aqui na seção, pois eu estou sem nenhum. Nisso o diretor-geral falou, olha, vocês 2 vão ser removidos para aquele distrito, vão logo. Por quê? Olha, não pode esperar 5 dias não, porque não tem ninguém lá. Isso já aconteceu, tá? Em São Paulo, aí, capital, já aconteceu isso aí. E nesse local também, onde eu não posso falar, já aconteceu também. Então, isso é só um exemplo para que você compreenda a dinâmica da coisa. Simbora! Pronto, você já está craque em exercício. Isso significa que nós já podemos avançar mais um pouquinho. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Então, eu tenho 15 dias para entrar de exercício, não é isso? Isso. Olha, 15 dias quando for uma unidade diversa daquela para o qual você foi designado.
a não ser que tenha, né, ali uma ordem contrária do senhor delegado-geral de polícia. Mas eu vou convencê-lo a entrar em exercício, você que vai tomar posse, eu vou convencê-lo a entrar em exercício no mesmo dia. Você duvida? Vou te convencer então. Sabe a partir de quando que você começa a receber? Não é a partir do dia que você toma posse, não. É a partir do dia que você entra em exercício. Então você toma posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Você vai entrar em exercício no 15º dia só se você, né, vamos dizer assim, estiver aí com muito dinheiro. Pois, do contrário, gente, você toma posse e entra em exercício no mesmo dia. Viu como é que eu convenci você rapidinho a entrar em exercício? É mole te convencer, isso aí chama o poder galantesco, tá legal? Acabei de fazer com que vocês ficassem convencidos de entrar em exercício rapidamente. Mas, em regra, são 15 dias, é o que já caiu em prova. Simbora aqui comigo. Professor, o delegado de polícia, olha, normalmente, certamente, ele poderá, ao longo da sua carreira, chefiar uma unidade, não é isso? Ele poderá chefiar um serviço da categoria, um daqueles cargos que fazem parte da estrutura da polícia, não é isso? Evidentemente, ali ligado diretamente à sua classe. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Na estrutura da polícia, nós temos unidades que são, vamos colocar aqui assim, uma coisa bem simplesinha, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo. Não vai sair falando por aí que o professor afirmou isso. Não, é um exemplo. Nós temos município, por exemplo, Getulina, beijo aí para vocês de Getulina, um município um pouco menor. Aí do lado, ali pertinho de Getulina, nós temos o município de Marília, um grande beijo para vocês de Marília. Marília já é grandão, né? Eu acho que uns 300 mil habitantes. Aí nós temos um município, Campinas, 1 milhão. Gente, é claro que a depender do tamanho do município, é claro que a depender da quantidade de população, da quantidade de crimes, ou seja, de coisas que acontecem ali, nós teremos então delegacias classificadas, levando em consideração vários desses fatores. Evidentemente que a experiência na carreira policial conta muito. Por isso é o seguinte, eu vou falar de maneira simples, que especificamente não é assim. É só para você entender. Numa delegacia menor, mais simples, eu posso colocar um delegado no começo de carreira, pois ali há a condição. Por exemplo, eu não vou colocar um delegado já, né, um exemplo, no começo de carreira, para chefiar aí uma divisão. Seria um absurdo, porque ele não tem experiência para isso. E isso ocorre também com os demais cargos. Por isso essa informação aqui, olha só. Então o delegado de polícia, ele só vai poder chefiar uma unidade se aquela unidade for ali na estrutura da polícia adequada à sua classe. Então nós temos lá delegacia de polícia que deve ser chefiada por delegado da classe especial. Nós temos delegacia que poderá ser chefiada por delegado de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Existe uma estrutura. Para a nossa prova, basta você saber o seguinte, o delegado de polícia ele só vai chefiar uma delegacia, só vai chefiar uma unidade naquela que corresponde a uma classe ou um delegado que tem uma classe imediatamente superior. Isso aí vai até em favor daquela teoria. Quem pode mais, pode menos, tá bom? Professor, suponha-se que tenha um delegado que seja de primeira classe, tá? Então, um delegado de primeira classe. Olha só que interessante isso aí, tá? E aí, professor, o que ele faz? Ele está em exercício em uma unidade ou serviço de categoria superior. Isso tem diferença? Tem, gente. Sabe por quê? Nesse caso, o delegado de polícia, ele vai fazer jus e ele vai receber ali, sabe, vamos dizer, um valor da classe imediatamente superior. É claro, gente, se ele está exercendo alguma coisa que é maior, então ele tem que ganhar mais. Isso é prático, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Professor, o que é reversão ex officio nos termos da nossa lei? Vamos estender isso aí, vamos entender isso aí. O que é uma reversão? Vou te dar aqui um macete. Pelo amor de Deus, é só um macetinho. Pega esse V aqui, ó, e escreva assim, ó, velho. Professor, o senhor tá de sacanagem comigo? Não tô não, isso é só uma brincadeira.
Reversão de velho. Por quê? Vamos assim, em tese, o velhinho está aposentado, pelo menos por enquanto, né? Pois estão falando que isso vai mudar, né? Então, beleza, vamos lá. O que é reversão ex officio? O que é ex officio? Ex officio significa no interesse de. Então, reversão ex officio é a reversão no interesse de alguém. Vamos ver o que é isso aí, então. Guarde esse conceito. Gente, essa reversão ex officio, nesse caso, é o seguinte, é aquele ato em que um aposentado, olha aí o velhinho. Então, nesse caso, o aposentado, ele reingressa no serviço policial. Ele volta, gente. Por quê? Ele era, né, aposentado por invalidez e aí aquela invalidez, então, acabou, tá bom? Deixa eu te explicar aqui um exemplo que aconteceu. É o seguinte... O policial, então, tem regras, eu não vou aprofundar nestas regras. O policial, então, ele pode ser aposentado quando ele estiver na condição de invalidez permanente. Aí teve, gente, um determinado investigador de polícia que tomou um tiro e ficou sem o movimento dos braços. E aí, como foi em serviço, acabaram, então, aposentando esse policial por invalidez permanente. Beleza. Aí um belo dia, as pessoas estão passando pelo um parque muito famoso aí em São Paulo, aí estava tendo um jogo de vôlei lá na areia. Adivinha quem era o levantador do time? Olha, o levantador do time era aquele aposentado, aquele policial aposentado, é ele que estava lá na função de levantador do jogo do vôlei, e para a polícia ele falou que não tinha mais o movimento do braço. Nisso, aí o pessoal perguntou para ele, ué, mas... o seu braço curou? Ele falou, Deus curou. Ele falou, não, Deus pode curar? Claro que pode. Você não pode esquecer de falar isso para a polícia. Olha, vai lá e fala para a polícia que Deus curou o seu braço, que seu movimento, ó, tá belezinha, você virou até levantador de vôlei. Aí o policial foi lá na polícia e falou, olha, Deus curou meu braço, agora eu tenho movimento. E aí ele foi revertido, ou seja, não existe mais os motivos pelos quais ele foi aposentado. Então ele voltou, o velhinho voltou. Isso aí, então, é reversão, beleza? Tranquilo? Gente, a reversão, ela poderá estar... Olha, por que ela poderá se efetivar? É o seguinte, normalmente, quando a pessoa está aposentada por invalidez, a cada período de tempo, ela é submetida a uma inspeção médica. Para quê? Para que a polícia, então, o Estado possa verificar se aqueles motivos que levaram ele à aposentadoria, se aqueles motivos ainda existem, tá bom? Ah, professor, então quer dizer que a reversão, ela poderá se efetivar, então ela poderá ocorrer durante essas inspeções médicas? Sim, se o médico verificar que não existe mais nada, ele tem que voltar, tá? Olha, será... tornada, gente, sem efeito aquela reversão ex officio e, por fim, será cassada a aposentadoria do policial civil que for revertido. E sabe o que ele faz? A polícia fala com ele, ó, acabou a sua reversão, você tem que voltar. Ele não volta, ele não toma posse ou não entra em exercício. Por quê? Porque eu não quero. Ah, é? Não quer não? Então, tchau. Você, então, será o quê? A sua aposentadoria vai ser cassada e você, então, vai dar um tchau. Professor, existe a possibilidade, por exemplo, eu sou investigador de polícia da 3ª classe, eu posso ser revertido na função de investigador de polícia de 2ª classe? Não. Você também não pode o seguinte, você foi você foi aposentado no cargo de escrivão, você pode ser revertido no cargo de delegado? Não, é tudo no mesmo cargo, beleza? Então de reversão você está craque. O que é remoção? Vou te dar um macete. Remoção está ligado a isso aqui, ó. Remoção é uma espécie de transferência. Vou até colocar aqui entre aspas, senão daqui a pouco você sai gritando aí para todo mundo que eu falei que era transferência. Não, isso aqui é só para que você possa entender. É uma espécie de transferência, tá bom? Então a remoção, gente, dos integrantes das demais classes aí da Polícia Civil, ele pode então sair de uma unidade e ir para outra. Ah, professor, agora eu já entendi, por isso que o senhor falou então em transferência. Sim, o policial sai de uma unidade policial e vai para outra. Como que isso pode acontecer? Opa, liga aí o JCP. Que é isso, professor?
já caiu em prova. Preste atenção. Então essa reversão aqui, ó, ela pode ocorrer de 3 maneiras. Que maneiras são estas? Ela pode ocorrer a pedido, ela pode ocorrer por permuta, ela pode ocorrer no interesse do serviço policial, tá? Ou seja, pedido, permuta é troca. Eu vou pro seu lugar, você vem pro meu. Vem pro meu. Ou no interesse do serviço, aí não é você quem quis, foi o Estado, a polícia que te mandou, tá bom? Professor, olha, essa remoção, para que possa ser feita, é preciso que se respeite a lotação? Sim, eu vou ver ali como está aquela unidade policial. Esse negócio de sair para uma unidade e ir para outra hora que quer, não é bem assim não. Não é esse negócio desorganizado não, meu amigo. O negócio aqui é diferente, tá legal? Tem que ter ali um respeito à lotação de cada unidade policial. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. O policial civil, ele pode ser removido no interesse do serviço para um município diverso daquele onde tem a sede do seu exercício, tá? Dentro de um lapso de tempo de 6 meses? Olha, depende. Olha isso aqui. O policial civil, gente, ele não poderá ser removido no interesse do serviço, isso de um município diverso daquele onde ele tem exercício, no período de 6 meses antes e 3 meses após a data das eleições. Professor do céu, então época de eleição não pode? Não. Me dá um exemplo, professor? As eleições ocorrem em outubro, não é isso? Pois é, 6 meses antes de outubro não pode ser transferido, não pode ser removido para outro município. E 3 meses depois de outubro também não pode. Beleza? Beleza, professor. Esta proibição, professor, serve só para as eleições estaduais? Não, serve também para as eleições municipais. Cuidado com isso, viu? Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Quando houver 2 policiais que são casados, gente, olha que legal. A ideia da polícia é justamente isso. Olha, é preferencial na união dos cônjuges a sede do exercício do policial civil quando este for cabeça do casal. Então, existe a possibilidade do casal ficar junto? Existe. Tá? Evidentemente ali que a preferência será dada para aquele que for, então, vamos dizer assim, o responsável ali, o cabeça do casal. O mais importante é policiais civis, então, que possuem um casamento ou uma união estável, vivam juntos, a ideia é que os mesmos estejam próximos, ou seja, estejam de preferência, inclusive, ali na mesma lotação. Isso chama o princípio da unidade da família. Professor, o que ganha um policial? Depende. Aqui eu vou trazer parte para você do que tem direito um policial. Então vamos falar primeiro do vencimento. Olha, aos cargos policiais civis, gente, nós teremos aqueles valores, nós teremos uma escala de vencimentos do funcionalismo público civil do Estado de São Paulo. E aí há um enquadramento destas classes, e esse enquadramento corresponde a valores. Esses valores, então, levam em consideração a amplitude dos vencimentos e também a velocidade com que você irá progredir na carreira, tá bom? E evidentemente, então, que há ali um vencimento de acordo com a classe que você ocupa. Essa que é a ideia principal. Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, vencedores, campeões, vocês viram como que é legal estudar essa matéria? Eu falei para vocês, fiquem atentos, sejam corajosos e, se Deus quiser, a nossa missão será cumprida. Até a nossa próxima aula, gente. Manda aí para mim um feedback, tá gostando das nossas aulas? Manda aí por gentileza, eu vou ficar muito satisfeito com a sua participação. Participe aí comigo, manda aí no fórum, legal? Um beijo no coração, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.